Deixa eu trazer logo aqui o nosso querido Gabriel Orozco. Gabriel, você e a sua família, você é missionário, né, você está aqui, veio para o Brasil. Conta um pouquinho, primeiro, da tua saída de lá, o que levou vocês a virem para o Brasil, como que vocês vieram, como é que foi a adaptação aqui, como é que vocês estão hoje? Por favor. Olha, quando eu tinha 9 anos, Hugo Chávez tomou o poder da Venezuela. Eu tinha somente 9 anos. E eu, da mesma maneira que milhões de venezuelanos, não sabíamos o que ia acontecer. Nós sabíamos que nossa vida ia cambiar para sempre, ia mudar para sempre. Eu tinha 9 anos, praticamente eu perdi minha juventude, eu praticamente perdi 20 anos da minha vida, porque estamos falando num país onde você tinha que fazer 2 dias de fila para comprar gasolina, onde você tinha que fazer 1 dia de fila para comprar frango, onde não se conseguia leite, onde não se conseguia medicamentos. Então, a vida que vocês conhecem num país como o Brasil, vocês não alcançam a imaginar as condições que os venezuelanos tivemos que passar. Foram condições inumanas. Foram condições, olha, que ninguém merece viver isso. Além da perseguição em nosso país, além da repressão por parte da ditadura, é que não tínhamos as condições básicas para viver. Estamos falando que não tínhamos água potável, não tínhamos eletricidade, a eletricidade ia embora 2, 3, 1 semana e ficávamos sem eletricidade, não tínhamos serviço de saúde, medicamentos. Quer dizer que a vida do venezuelano se tornou impossível. Minha vida na Venezuela se tornou impossível. A faculdade onde eu estudava, me faltou 1 ano para terminar, foi fechada por causa da ditadura. A empresa de meu pai, que era uma empresa muito grande, meu pai fazia casas na Venezuela, eu fiz faculdade de engenharia, foi fechada pela ditadura, da mesma maneira que mais do 80% das empresas venezuelanas foram fechadas. Então, o que eu quero contar com isso? É que a vida do venezuelano se tornou impossível. Não tem comida, não tem frango. Estamos falando que hoje aproximadamente 10 milhões de venezuelanos comem 1 vez por dia. 10 milhões de venezuelanos comem 1 vez por dia, num país de 27 milhões de pessoas. Estamos falando que 80% dos venezuelanos não comem carne regularmente. Estamos falando de condições simples para viver, as condições mínimas. Então, começamos por isso. Agora vem a repressão política, social, mediática por parte da ditadura. Então, eu, um jovem que cheguei, que aos 9 anos, quando estava na escola, meu país mudou. Cheguei a meus 31 anos com minha juventude praticamente perdida, porque não consegui terminar minha faculdade por causa da ditadura. Não consegui trabalhar na empresa de meu pai, que ele, por mais de 40 anos, trabalhou porque foi fechada por causa da crise venezuelana. Não consegui ter uma casa, não conseguia comprar frango, carne, por mais que a gente trabalhasse num país onde hoje na Venezuela, o salário de um venezuelano é de $1. $1. E 1 quilo de carne tem um valor de $14. Então, aos 31 anos, eu falei para minha esposa Vanessa, que está por aqui, né? Oi, meu amor, nós já perdimos a nossa juventude, infelizmente. Todos os sonhos que tínhamos não foram realizados. Mas vamos pedir o mesmo para nossos filhos. Então, há 4 anos, pegamos uma mala, chorando, nos despedindo de nossa família. Eu sou o menor de 4 irmãos, de meus pais, meus irmãos, e saímos da Venezuela caminhando pelo mato. Não chegamos em avião, não chegamos de turismo, saímos caminhando pelo mato, porque atravessar Venezuela, um país em anarquia, um país onde tem grupos criminosos irregulares, grupos criminais, onde o exército venezuelano atira nos venezuelanos, é muito difícil. E nós saímos com muito medo atravessando Venezuela, mas uma imagem que me ficou, Cláudio, eu quero compartilhar, é que no ano 2021, Brasil
era o único país que estava recebendo venezuelanos. Muito engraçado, porque num continente que estava governado por socialistas, ninguém queria receber venezuelanos. E o único que estava recebendo venezuelanos era o presidente Bolsonaro. E para mim foi muito impactante, porque eu cheguei na fronteira com Pacaraima, em Venezuela, né, ali, e com Brasil, Pacaraima, e tinha Operação Acolhida, e tinha os soldados do exército brasileiro com os braços abertos, aguardando os venezuelanos. E para mim foi muito forte. Por quê? Porque eu estava acostumado que o normal era que o exército atirasse no povo. O normal era o exército perseguir, reprimir e tirar a vida dos venezuelanos. E cheguei num país onde tinha soldados me aguardando com um prato de comida, com atenção médica. Nossa, para mim foi Deus, obrigado pelo Brasil, né? Depois, infelizmente, sabemos o que aconteceu no Brasil agora, que mudou de governo, né? Mas orando e acreditando que Brasil, Venezuela e nosso continente vai ser livre dessa praga maligna que é a esquerda e o socialismo, e ninguém pode me falar que não é, porque eu vivi em carne própria as bondades do socialismo. Gabriel, olha, eu até me emocionei aqui com o teu relato, porque não é fácil, Degô. Você com a tua família, cara, você morava onde? Quanto tempo levou para você atravessar a fronteira? Como é que vocês fizeram isso? Vocês tiveram, vamos dizer assim, apoio de alguém? Vocês tinham já a dica de por onde passar? Você colocar sua família, seus filhos numa situação dessa é porque realmente não há outra saída, né? E assim, uma decisão para um pai absolutamente difícil. Nós morávamos numa ilha do Caribe, Ilha Margarita, meu amigo, uma ilha maravilhosa. Maravilhosa nossa Ilha Margarita. Então, como vamos sair? Nós tínhamos que atravessar o mar para chegar na costa, mas o problema é que antes de Chávez chegar ao poder, a Venezuela estava conectada com Margarita, com uma empresa de ferries, de barcos, que tinha muitos barcos, mas depois de 20 anos de socialismo, somente ficava um barco, todo destruído. Então, como vamos comprar uma passagem? Então, todo começa ali, a economia de guerra, né? Você tem que pagar mais, a corrupção tem que pagar para os militares, para que eles vendam para você uma passagem. Então, começa o nervo. Perfeito, conseguimos subir no barco com o pouco dinheiro que tínhamos, chegamos a Puerto La Cruz, que é a costa, o território já, né, da Venezuela. E agora como vamos chegar à fronteira? Não tem ônibus, os ônibus que tem são poucos, e no caminho desde Puerto La Cruz até a fronteira, meu amigo, nós chamamos de alcabalas, que são postos policiais, onde está o exército, a polícia da ditadura, cobrando dinheiro, pedindo dinheiro, cobrando, entrando nos ônibus, pegando, olhando os telefones, olhando se você é um perseguido político para te levar na cadeia. Então, você imagina, esse foi um trajeto aproximadamente de uma semana, desde Margarita até a fronteira, mas foi um trajeto horrível, porque você está num país onde grupos criminosos governam, onde você vai no ônibus e no meio do caminho tem polícias entrando, olhando sua mala, vendo se você tem dólares, tirando os dólares, e cada vez que eles entravam no ônibus, eu com meus 3 filhos, que eram pequenos nesse momento, continuam sendo pequenos, Samuel tinha 6 anos, minha filha Vitória tinha 8, minha filha Natasha tinha 11 anos, nossa, você estava, entrou a polícia, vamos colocar você preso. Eu estava sendo ameaçado por falar nas redes sociais, então é um medo constante. Nossa, entrou e avança 2 quilômetros e tem outro posto de polícia. Novamente eles subem, olham as malas, perguntam, você desce do ônibus, quem é você? Qual é seu nome? E para onde você vai? Nossa, tinha polícias fugindo da polícia da ditadura, escondidos no ônibus, porque vão me pegar. Olha, é uma situação de filme de terror. É uma coisa que você fica doido. Além disso, Cláudio, que tem muito, Venezuela tem muito, não somente narcotráfico, tem tráfico de pessoas. E no caminho nós temos testemunhas de mulheres venezuelanas que eram desaparecidas. E você não sabia mais delas porque eram vendidas para mercados em Europa, China, Rússia.
Olha, estamos falando coisas que não saem na mídia. Estamos falando de um nível de criminalidade horrível, meu amigo. Então, todo esse medo para chegar da Ilha Margarita para a fronteira, que foi uma semana, foi... Nossa, foi um medo constante. Nós chegamos na fronteira e a fronteira estava fechada. E agora como vamos cruzar? Bom, ali tem um mato e tinha um monte de pessoas venezuelanos caminhando e minha esposa e meus 3 filhos. Pai, que vamos fazer? E eu falava para eles, filhos, é uma aventura. Estamos de piquenique, filhos. E meu filho de 6 anos, pai, mas a gente por onde vai ir? Estamos aqui no mato, no meio da nada. Filho, é um piquenique, uma aventura, filho. Nossa, e eu dentro de mim chorando e eu falando com um sentimento de fracasso, Cláudio, de falar, eu perdi meu país, eu fracassei como pessoa, eu fracassei como pai, eu não tenho nada para dar para meus filhos estão no mato, na floresta, sem ter onde dormir, sem ter que comer, meu Deus, eu sou um fracasso de homem, o sentimento de não ter nada, o sentimento de ser um pária na vida, o sentimento de ser um nômada, o sentimento de não ter país e o sentimento de chegar a um país onde não conhecia ninguém. Então, para os venezuelanos, não estamos falando somente de uma crise social, é uma crise emocional, é uma crise espiritual, é uma crise que você, como ser humano, se sente perdido. Você sente que tiraram tudo de você, tiraram seu país, seu hino nacional, sua nacionalidade, tiraram seus pais, seus irmãos, e agora você chega num país onde agora, que eu vou comer? E ali, histórias após histórias, mas Brasil tem sido bom. Eu dou graças a Deus pelo brasileiro, um povo gentil, que nos permitiu começar de zero. E por isso achamos que o mínimo que podemos fazer é compartilhar com vocês a verdadeira face do socialismo.